Palmeiras, empate, mantém invencibilidade na fase de grupos do Paulistão, melhor campanha e a indicação de que vai jogar em casa na próxima fase. Preocupação esta que também tem total a ver com o estádio Allianz Parque. Muitas repercussões nessa segunda-feira após Palmeiras 1, São Paulo 1, ofensas do diretor Carlos Belmonte para o técnico Abel Ferreira, respondida novamente através de nota pelo Palmeiras, né, o clube que não teve onde colocar os profissionais para falar ontem, claro, também em retaliação ao que o São Paulo fez de não ceder a sala, enfim, sequência do Palmeiras tem domingo a equipe do Botafogo, né, no último jogo deste primeiro turno na Arena Barueri, e o detalhe é que oficialmente a W Torre promete entregar o Allianz Parque no dia 12 de março, isso oficialmente, mas algumas pessoas internamente no clube estão bastante pessimistas com relação a essa data e acham que dificilmente o jogo de quartas de final do Paulista será no estádio Alviverde. Pasmem, algumas outras também acreditam que sequer uma final, né, uma eventual final, o Palmeiras conseguirá jogar na sua casa por conta dos atrasos nas obras do gramado que a W Torre tem que entregar. Bom, enfim, vamos acompanhar, né? Semana livre mais uma vez para trabalhar, recuperação de alguns jogadores e o Verdão deverá fechar contra o Botafogo a melhor campanha dessa fase do Paulistão, Tomás. O empate foi importante, né? Esse pontinho foi importante, deixou o Palmeiras aí muito, muito próximo da liderança geral do campeonato e é um ponto que serve também lá na frente, caso o Palmeiras termine a primeira colocação só com 2 pontos de vantagem para o segundo, 1 ponto de vantagem, ele pode perder essa melhor campanha depois, né, empatando, porque a pontuação continua, diz aqui fora do ar, Nori, de repente ele se classifica nos pênaltis, e um adversário que está na luta ali pela liderança geral se classifica ganhando, são 3 pontos contra 1, então esse pontinho é importante sim, teoricamente é muito importante para o time do Palmeiras, que deve terminar essa primeira fase na liderança. Falando um pouquinho do jogo, o Hendrick realmente aproveitou pouco o primeiro tempo, mas o meio-campo do Palmeiras para mim foi, para usar um termo tricolor, soberano em relação ao meio-campo do São Paulo. Tinham só 2 meio-campistas do time de São Paulo, o Palmeiras entrou com os 3 volantes e o Rafael Veiga. O jogo era totalmente controlado pelo Palmeiras no meio-campo. O que faltou para o Palmeiras transformar esse maior volume de jogo em chances de gol? Primeiro, fazer os gols, das poucas chances que criou, não criou muitas. E eu acho que aí tem uma contrapartida em relação ao que aconteceu, né? O Palmeiras ganhou o meio-campo, mas perdeu o Hendrick. Eu acho que você escalar o Hendrick como lateral direito é um desperdício inacreditável. E mesmo assim, várias vezes o São Paulo com o Ferreirinha nas costas do Marcos Rocha foi muito perigoso. E o Hendrick, eu acho, cara, você pegar o jogador que é hoje a maior revelação do futebol brasileiro para transformar em secretário de lateral, eu acho um erro de um treinador que é super competente. Isso é indiscutível. Ele fez uma opção. Vou ganhar o meio aqui e com o Hendrick aqui eu vou tentar fazer o quê? Dar um suporte pro Marcos Rocha, porque ele solta muitas vezes o Marcos Rocha organizando mais pro meio, fazendo lançamentos. Só que aí o que o São Paulo fez? O Ferreirinha deu uma canseira no Marcos Rocha toda hora e obrigou o Hendrick a jogar como lateral mesmo, como assessor de lateral. Acho que foi uma decisão equivocada do Abel nesse sentido, porque o Palmeiras perdeu capacidade de definição de jogadas, porque o Flaco Lopes não é um jogador como o Hendrick. O Flaco Lopes é aquele cara, o time tem que trabalhar e preparar a jogada para ele empurrar a bola pro gol. O Hendrick oferece muito mais opções. Palmeiras ontem, de novo, não consegue vencer o São Paulo. Mas você não acha que o jogo terminou empatado 1-1, o São Paulo teve bons momentos. Na Supercopa, eu entendo que o Palmeiras foi levemente superior ao São Paulo. Você acha que ontem, jogando em casa, o São Paulo mostrou que aquela diferença lá talvez não exista mais? A diferença técnica, uma diferença tática, hoje é sempre 50% para cada lado antes da bola rolar? Na verdade, foram jogos diferentes, né? Apesar do resultado ter sido o mesmo, empate. Ontem o Hendrick não foi o Hendrick que a gente tá acostumado. De repente, ali a posição mudou um pouco o jogo do Palmeiras. E o São Paulo teve uma atuação um pouco melhor. Acho que individualmente também. O Ferreirinha vem muito bem, né? O que faltou no Palmeiras talvez tenha sobrado ontem com alguns jogadores do São Paulo. É um estilo de jogo, de repente, né? Cada jogo é um jogo. E ontem o Palmeiras não conseguiu ser o Palmeiras mais forte em campo, de repente, né? Com mais oportunidades de liquidar a partida, como eu acho que o São Paulo teve, no final das contas. Eu vejo dessa forma. Ontem o Palmeiras não foi tão bem. Na Supercopa ali era um Palmeiras um pouco mais seguro. Não conseguiu machucar muito o São Paulo.
Ontem, de novo, ele escalou os 3 volantes com o Rafael Veiga. Não escalou mais 3 zagueiros, só que o Gustavo Gomes segue fora de campo, né? Foi um dos desfalques. Você imagina o Palmeiras voltando a jogar com 3 zagueiros com a volta do Gustavo Gomes ou isso agora é passado na cabeça do Abel, hein? No primeiro tempo ontem, o Palmeiras tinha os 3 zagueiros ali, né? Porque o Luan ficava na sobra, o Marcos Rocha mais pela direita e o Murilo mais pela esquerda. E o Endrick, que ficou lá, no que fazia o Mike, né, quando jogava Marcos Rocha e Mike, o Endrick ficou como um ala. Então, no primeiro tempo, o Palmeiras teve ali... No segundo tempo, ele faz isso com o Piquerez, né, quando ele coloca ele o muda Caio Paulista, um pouco, né? exatamente. Ele, primeiro com o Lázaro. Pra mim foi uma tragédia. Primeiro com o Lázaro ele fez. Primeiro ele colocou o Lázaro para fazer o que o Endrick estava fazendo do lado direito, ele pôs o Lázaro porque ele queria, talvez ali, não deixar espaço pro Lucas. Só que é o seguinte, o Lucas deitou e rolou ontem atrás dos volantes do Palmeiras. Então o Palmeiras marcou mal no meio de campo ontem. Eu entendo que o resultado do jogo, pelo que as equipes produziram, seria o empate mais justo, porque teve momentos de supremacia do Palmeiras, mais momentos até de supremacia do São Paulo. Agora, eu não considerei o resultado justo porque eu não concordei com o pênalti que deu o empate ao Palmeiras. Então, nesse caso, eu sou forçado a dizer que o São Paulo merecia ganhar, porque se houve, na minha visão, um erro de arbitragem que redundou no empate do Palmeiras, teria que ser a vitória do São Paulo. Agora, pelo que as equipes produziram, o empate não foi absurdo, não, porque nós tivemos momentos melhores dos dois times no jogo. Sobre a acusação feita pelos dirigentes do São Paulo, o Abel é tão influente assim na arbitragem, Maurício Noriega? Eu acho que ele bota uma pressão na arbitragem, e não é o único cara. Vários treinadores do futebol brasileiro fazem isso. O Calil falou aqui do Luxemburgo, que fazia isso. O mestre Tele Santana fazia muito isso. Vários. No futebol sul-americano a gente sabe que isso é muito comum. A gente não vê mais isso na Europa. É raro disso acontecer. Mas o Abel é aquele cara que está o tempo inteiro na orelha da arbitragem. Ele pressiona. Ele muitas vezes usa os seus auxiliares para essa pressão também. Quando ele está muito visado, na hora do cartão, ele senta, vai um dos auxiliares reclamar. Ele usa muito isso para chamar a atenção da arbitragem e poder parar o jogo, né? Isso faz parte do processo dele de trabalhar, o que não tira dele o mérito como treinador. Mas por que ele é assim? Porque deixam que ele seja assim. Por mais que ele tenha... E o Abel tem não sei quantas suspensões aí por cartão vermelho e cartão amarelo, né? Mas o que eu acho que a direção do Palmeiras tem que, às vezes, chegar no Abel e falar, a gente paga para que você trabalhe em todos os jogos, não o seu auxiliar no banco de reservas. Nós estamos perdendo você porque você reclama muito e tal. Quem sabe ele vá sossegando um pouco. Mas ele é assim mesmo, ele tenta apitar o jogo, mas não é só ele. Diria para você que 90% dos treinadores em atividade no Brasil tentam pressionar a arbitragem. No final das contas, foi mais um clássico equilibrado entre os dois gigantes aí. O que você achou do choque rei de ontem, Nori? Achei um jogo muito disputado, muito brigado, falado, muitas faltas, né? Foram 30 faltas no jogo. E se a gente for comparar com outro grande clássico, o clássico de Manchester, por exemplo, em meia hora de jogo teve 3 faltas só. Então isso que dificulta muito o nível do nosso futebol. Mas eu vi o Palmeiras começando melhor o jogo. Após o gol do São Paulo domina o jogo. O Palmeiras termina muito mal. Volta melhor para o segundo tempo. E após a entrada do Rames, o São Paulo recupera o domínio da partida. A arbitragem à parte, eu acho que nenhum time produziu o suficiente para ganhar o jogo. Foi bem equilibrado em relação a isso. Sobre as reclamações de arbitragem, já deixo aqui rapidamente a minha opinião sobre todos os lances polêmicos, né? Eu acho que no lance do Rafael com o Murilo foi pênalti. O Murilo cabeceou a bola antes do Rafael. O Rafael deu um soco sem nenhuma intenção, sem nenhuma violência, mas deu um soco na cabeça do Murilo. Para mim isso é pênalti. O lance, no mesmo lance do gol do São Paulo, que saiu o gol do Alisson, o Richard Rios deveria ter sido expulso. Para mim, ele fez uma entrada violenta, com força excessiva, em cima do Pablo Maia, deveria ter sido expulso. Me causa estranheza o fato de o VAR não ter sido acionado naquele lance, mas acho que era um lance para expulsão direto. Se o juiz não viu, o VAR tinha que ter alertado. O lance do Piquerez com o Luciano, no campo, tentando ver pela visão do árbitro, procurando observar o árbitro, eu daria o pênalti, porque eu acho que o Piquerez vai como um caminhão sem freio ali e atinge o Luciano. Mas depois me chamou muito a atenção um fato, que não muda a minha opinião, continuaria marcando o pênalti. Mas o Luciano, que é um chiliquento, não reclamou, né? E curioso isso. E o Luciano é um jogador chiliquento, ele reclama de tudo.
E não reclamou daquele lance. Mas ainda acho que o Piquerez perdeu o tempo da bola e tocou por trás. Esqueci de algum lance polêmico, Tomás? Não, acho que foram todos 3. O pós-jogo a gente fala depois. Mas bola por bola, acho que ninguém fez por merecer mais do que o empate. E espero muito mais, tanto de Palmeiras quanto de São Paulo. São times muito bons, tem excelentes jogadores, tem um treinador promissor, que é o Carpini, e um grande treinador, que é o Abel, e podem e devem jogar mais. Em relação ao pós-jogo, totalmente descabido, totalmente exagerado. Achei que foi desnecessário por parte do São Paulo. Acho que a reclamação ela é válida. Em relação ao que aconteceu sobre o Palmeiras não ter dado a coletiva porque o São Paulo acabou não cedendo o espaço que o Palmeiras gostaria, como acontece lá. Eu acho que isso é do jogo. Eu acho que as partes deveriam, de repente, se entender e acabar com isso, porque isso só atrapalha o nosso trabalho, atrapalha o torcedor que queria ouvir o Abel também. Eu tenho certeza absoluta, mesmo porque a gente sabe que quando o Abel fala, todo mundo para ouvir. Com certeza a gente estaria falando sobre o que o Abel disse ontem também, né? Então eu achei que foi um pouco exagerada, um pouco não, bastante exagerada, só que foi ali no calor da emoção, mas infelizmente isso dá margem para outras coisas acontecerem fora do campo, que não é legal. Eu acho que é todo mundo adulto, profissional, e as coisas elas têm que ter um pouco mais de equilíbrio nessa hora. Mas eu não julgo porque já aconteceu comigo, pode acontecer com todo mundo, mas não foi legal. Aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que ele foi destemperado, deselegante, mostra que não tem o menor nível pra ser dirigente. Mas eu acho que ele falou. Não foi o Casares português como. Não, Não, o Casares enquanto o Belmonte falou? Casares fala, o Esse Belmonte tá na português orelha dele. De M. Português de M, 3 pontinhos. Eu não vi o Belmonte. E até então, Tomás, a gente não pode esquecer que a relação do Casares com a Leila sempre foi ótima. Até então. Sim. Né? O São Paulo jogando no Allianz, o Palmeiras vindo jogar no Morumbi, estava tudo bem. E de repente virou esse caldeirão que para os próximos jogos com certeza vai continuar fervendo. Quem sabe eles marcam um jantar e esfriam as coisas. Exato. Pode ser. Mas eu me permito ver como um ataque. Sabe por quê? Tem tanto brasileiro sendo maltratado em Portugal que eu acho que a gente aqui tem que dar um exemplo diferente, né? Eu também acho. Eu acho que um cara que tem a responsabilidade de ser diretor de uma instituição como São Paulo Futebol Clube, falar aquilo que ele falou no calor da emoção e tal, espero que ele peça desculpas, dizer, tava completamente fora de controle e tal, porque ficou muito chato aquele negócio lá. Eu assino embaixo, Noriê. Pra mim, ele não tem controle pra ser dirigente de futebol, com todo o respeito. Não conheço pessoalmente, tenho certeza que é uma ótima pessoa. Não chegaria onde ele chegou no São Paulo se não fosse um bom profissional e uma ótima pessoa. Mas não é a primeira vez que ele sai assim, né, do modo normal, né, de um dirigente de futebol para falar, para reclamar. Achei extremamente deselegante. Eu só acho que tudo agora a gente fala de xenofobia, e eu acho que a xenofobia é tão séria, é uma coisa tão grotesca, tão nojenta. Eu acho que ele falou português de M, 3 pontinhos. Se o Abel fosse brasileiro, vindo do Rio de Janeiro, ele ia falar carioca de M, 3 pontinhos. Se ele fosse da Bahia, ele ia falar baiano de M, 3 pontinhos. Entendeu? Ali eu acho que o ataque não foi... Provavelmente ele não tem nada contra Portugal, entendeu? Por isso que eu acho que talvez ele não tenha tido ali... Certamente não teve intenção nenhuma de ser xenófobo, mas... O sobrenome dele é até meio português, né? Pode ser que ele seja descendente de português, mas xenofobia ou não, deselegância e falta de educação totais na minha avaliação.